O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estava errado ali. O reino dos céus é como um homem que encontra um grande tesouro, se desfaz de todos os seus bens para adquirir esse bem maior. Nossa saudação, em meu nome de Dom Samuel, a todos os que aqui se fazem presentes, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos esta Eucaristia em ação de graças por este mês que nós tivemos aqui, junto ao povo de Mineiros, um povo acolhedor, um povo de muita fé e que nos ensinou muitas coisas. Antes de tudo e sobretudo, a amar a Deus, a ter respeito para com a figura do sacerdote e da Eucaristia. Caros irmãos, o Evangelho de hoje nos propõe duas pequeninas parábolas. A parábola do tesouro escondido num campo e a parábola da pérola preciosa. A impressão que nós temos é que são parábolas distintas ou complementares, mas que na verdade existe uma dicotomia entre as duas realidades das parábolas. A primeira parábola, que fala do tesouro, nos diz que um homem está mexendo um campo e ele descobre um tesouro enterrado. Era costume naquele tempo, como não havia banco, não havia onde se depositar grandes quantias em prata ou ouro, se colocava numa caixa e se enterrava em algum lugar que depois, posteriormente, alguém iria resgatar. E este homem encontra gratuitamente esta caixa com este tesouro. E ele, mais do que depressa, vai, vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno e se tornar assim proprietário daquela grande quantidade de ouro ou de prata ou de pedras preciosas. Uma vez dono do terreno, ele também seria dono do que estava ali enterrado. Então, na primeira parábola nós vemos que o tesouro, ele é encontrado de forma natural. Ele não está buscando, ele não tem certeza de que ali existe algo enterrado. Simplesmente o tesouro se deixa mostrar. Este é o grande mistério de Deus. Num primeiro momento, Deus se mostra a nós. Deus permite que nós o encontremos gratuitamente, aonde, quando e da forma que nós conseguirmos. Deus é como um tesouro que está escondido e que precisa ser, de certa forma, procurado, que é a segunda parábola. O homem é especialista na compra de pérolas e quando ele descobre uma pérola de bom valor, porque ele está procurando, então ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquela pérola mais preciosa. A dicotomia está exatamente nesses dois sentidos. No primeiro momento, o homem não está procurando nada, mas ele encontra. No segundo momento, o homem procura e encontra. Assim é a relação de Deus com a humanidade.
Deus se deixa procurar e se deixa encontrar. Nós, muitas vezes, deixamos tudo para a última hora ou para o último momento. É um pouco o nosso jeitinho de ser. Por exemplo, quando nós temos uma dor de cabeça, nós começamos a procurar ali uma dipirona, algum tipo de analgésico para melhorar a nossa dor de cabeça. A nossa convivência com Deus não pode ser exatamente assim. Nós não podemos procurar Deus somente quando nós temos necessidade. Nós devemos buscar Deus constantemente, diariamente, a todo momento. Hoje a igreja celebra Santo Inácio de Loyola, um grande santo, um grande escritor, um grande pregador, fundador de uma grande congregação religiosa, os jesuítas, que evangelizaram povos em diversas partes do mundo. E interessante que aqui, nessa pedra fundamental, se escreve uma frase que é de Santo Inácio: em tudo seja Deus glorificado, que tudo seja para a maior glória de Deus. E esse jovem, que era militar, que servia o exército, numa das suas lutas, acabou se machucando, de forma que ele não podia mais voltar ao campo de luta. E no momento da recuperação, e é interessante porque a vida de Santo Inácio se liga ao evangelho de hoje. No momento da recuperação, sem ter muito o que fazer, ele pedia livros para ler. Era um homem culto, de grande leitura, porém ele gostava de ler romances, de ler livros do mundo, vamos assim dizer. E naquela casa ninguém encontrou nenhum livro dessa espécie. Encontraram livros de doutrina, livros da vida dos santos. E Santo Inácio começou a ler tudo aquilo e começou a ficar confuso nos seus pensamentos. Porque pensava Inácio, o mundo oferece coisas prazerosas, mas aquilo que os santos viveram e aquilo que Deus oferece é prazeroso, mas não é passageiro. O mundo oferece coisas boas, coisas prazerosas, mas que são passageiras e que têm as suas consequências. Então, Santo Inácio começou a perceber que havia dentro dele uma grande contradição. E então é a partir dessa experiência que ele passa por uma conversão profunda. E começa a compreender que daquilo que nós nos alimentarmos, daquilo que nós bebermos, daquilo que nós colocarmos na nossa alma e no nosso espírito, o nosso coração estará cheio. Então, meus irmãos, se nós consumimos aquilo que não presta, obviamente nós teremos um resultado muito negativo. É quando nós consumimos uma comida estragada, o resultado é diarreia na certa, sem dúvida. Mas quando nós consumimos um alimento saudável, nós temos energia para enfrentar o dia a dia. Assim, Santo Inácio nos ensina que nós somos chamados a beber, a experimentar coisas boas. Há quanto tempo nós não tiramos um tempo para ler um livro sobre a vida de um santo, para ler um trecho da Sagrada Escritura, para ler um trecho da doutrina da igreja, de algum conteúdo importante da vida da igreja? Muitas vezes, na frenesia da era digital, nós vamos nos entregando às redes sociais e não temos tempos para isso. É por isso que Santo Inácio escreveu um livro que se chama Exercícios Espirituais. Para iniciantes, 7 dias de recolhimento numa casa de retiro. Para quem já fez os 7 dias, 30 dias de total silêncio, oração e leitura. Poucos conseguem chegar até o fim desses exercícios espirituais, mas quando termina, a pessoa sai transformada. Hoje nós queremos, inspirados na figura de Santo Inácio, que foi capaz de deixar tudo, de entregar tudo o que tinha para buscar a Deus,
Inspirados nas parábolas que nós ouvimos, nós queremos dizer a vocês que aqui se fazem presentes, tanto eu quanto Dom Samuel, que a nossa vocação também é um pouco como uma pérola, como um tesouro, que por um momento ou outro talvez não tenha sido tão valorizado, mas que aqui nós encontramos a possibilidade de realizar esta vocação mais uma vez. Confesso a vocês, e posso dizer isso depois de 31 dias, que foi mais ou menos como os exercícios espirituais de Santo Inácio que aqui nós fizemos, 31 dias de reflexão sobre a nossa própria vocação, enquanto muitos de vocês diziam para nós: que bênção que vocês estão aqui, que maravilha, vocês estão aqui celebrando a Eucaristia para nós, atendendo as confissões, fazendo as exéquias, ungindo os doentes, ouvindo as confissões. Ao mesmo tempo, nós íamos dentro de nós, como este homem que cava o campo, redescobrindo a nossa vocação. Por um momento, nós achávamos que já não teríamos tanto valor, que já não éramos tão importantes assim. Não nós, humanos, não a nossa pessoa, mas aquilo que Deus nos deu de mais importante na nossa vida e na nossa história, que é a nossa vocação. Deixamos a nossa família, estamos longe de casa, também já confessamos para alguns individualmente, que no primeiro momento nós nos assustamos pela distância, quase que como o homem que foi procurando no campo alguma coisa e lá no meio encontrou uma pérola, um tesouro. Posso dizer que a cidade de Mineiros para nós foi um achado, quase que como um tesouro. No meio de todo o deserto da soja e do milho, nós encontramos esta cidade, povoada por um povo tão acolhedor, por um povo tão cheio de fé. E aqui nós encontramos uma pérola, um tesouro. E essa foi a nossa experiência e tem sido a nossa experiência nestes dias. Depois de viajar tanto, de pensar que não existia mais nada depois do milho e depois da soja e da cana, nós encontramos um povo tão acolhedor, um povo tão bom e um povo tão generoso para conosco. Nós nos orgulhamos de vocês. Por onde nós passamos, nas capelas, nas comunidades, nós encontramos pessoas dedicadas, pastorais organizadas, o esforço dos sacerdotes que trabalham aqui nesta cidade, também dos monges, a presença do mosteiro. Tudo isso para nós foi um momento de refrigério. Por isso nós queremos, antes de tudo, sobretudo, agradecer a Deus por este momento de graça em nossa vida, por este momento em que nós redescobrimos a nossa vocação. Sim, queremos ficar aqui. Sim, temos o desejo de permanecer com vocês. Agora depende das autoridades eclesiásticas. Não está sobre nosso poder decidir isso ou não, mas nos colocamos sim a serviço da congregação, do mosteiro e também da diocese de Jataí, uma vez que esse mosteiro também está a serviço da diocese. Então, o nosso muito obrigado, rezem por nós e, se tudo der certo, setembro nós estaremos de volta.